Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você vai estar ouvindo, esteja se inscrevendo no canal e compartilhando. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quero deixar uma palavra com o tema: o que acontecerá com a igreja depois do arrebatamento? Esta palavra arrebatamento, ela tem 63 vezes na Bíblia, 41 vezes no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo Testamento. A palavra arrebatar no hebraico significa nazar e no latim significa rapto, tirar com força. Então, aqui Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica a respeito da volta gloriosa de Cristo para arrebatar a sua igreja. Aí vem algumas dúvidas. O que acontecerá com a igreja logo após o arrebatamento dela? A primeira coisa que vai acontecer com a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este julgamento não foi estabelecido para determinar se as pessoas que diante dele comparecerem são culpadas ou inocentes. Isto é, salvas ou perdidas, de maneira nenhuma, uma vez que já foram arrebatadas. Agora, trata-se da questão da recompensa. Então, a igreja, ela passará pelo tribunal de Cristo e para receber o seu galardão. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ali está algumas das obras de nós, igreja. Lá conta com o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira, o feno e a palha. O ouro é um símbolo da justiça e da pureza. A prata fala do perdão. As pedras preciosas falam da solidez, do ministério sólido. A madeira fala da humanidade. O feno fala de um alimento fraco e a palha de muito volume, mas só tinha volume, mas não era um ministério com solidez, com justiça e com pureza. Como estamos construindo o nosso edifício espiritual? Então, é muito importante. Vamos ver agora alguns tipos de galardões. A coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, nos diz: e todo aquele que de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, a coroa
da igreja, ela não se desfaz, não é uma coisa corruptível, mas é incorruptível, que não se desfaz, que tem solidez, reservada aos que têm autodomínio. Agora tem a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, reservada para nós, igreja. Tem a coroa de glória também. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3 e 4. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Esses são alguns dos galardões. Tem a coroa de justiça, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, esses são alguns tipos de galardões para a igreja, logo após ela ser arrebatada a encontrar o Senhor. Lembrando que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E depois tem uma surpresa para a igreja, uma pedra branca. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Esta pedra branca era utilizada nos julgamentos, utilizada por pessoas especiais, utilizadas pelos vencedores. Então a igreja é vencedora, a igreja é triunfante, e esta pedra está reservada para nós. No antigo Império Romano, todo sentenciado, quando era libertado, ele recebia uma pedra branca com o seu nome, porque ele era um vencedor. Logo após o tribunal de Cristo, a outra bênção para a igreja são as bodas do Cordeiro no período de 7 anos. Este glorioso evento terá seu início tão logo termine o tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro será o enlace matrimonial entre Cristo e a igreja. Será a sua abertura com louvor. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e nós somos tidos como a esposa de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E já a sua esposa se aprontou, será celebrada a ceia do Senhor. Apocalipse 19, verso 9. Bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo mesmo servirá a mesa. Lucas capítulo 12, versículo 34. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Olha o tamanho do privilégio de nós, igreja, da igreja que faz parte do arrebatamento. Os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento participarão desta festa. Mateus capítulo 8, versículo 11. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que privilégio tem a igreja que será arrebatada, a igreja gloriosa. Outra bênção que acontecerá com a igreja, depois das bodas, a igreja descerá juntamente com seu esposo, Cristo, para implantar o reino milenial aqui na terra.
Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora a igreja, juntamente com Cristo, vem julgar o anticristo, o falso profeta e seus exércitos. Apocalipse capítulo 19, o verso 20 e 21. Agora Cristo, ele vai acorrentar Satanás e seus demônios por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, verso até o 3. Vai salvar Israel, e Zacarias capítulo 14, versículo 3 e 4, ele vai julgar as nações, Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, revelar a si mesmo aos seus, Mateus 24, verso 30, redimir e abençoar a natureza, Isaías 35, verso 1 e 2, e estabelecer o seu reino. Olha o tamanho do privilégio de nós, igreja, e a sua revelação ou manifestação pessoal em glória, majestade e poder a todas as nações da terra, e a igreja juntamente com Cristo reinando no milênio. Satanás amarrado. Olha o privilégio de nós, igreja. Eu quero, com esta palavra, irmãos, compensam ficar firme na presença do Senhor. Não podemos retroceder. A Bíblia fala aqui mais um pouquinho de tempo. E o que vai acontecer e não vai tardar. Cristo, ele está para buscar a sua igreja, a sua noiva, a noiva pura que somos nós, a igreja sem mancha, sem ruga, a noiva santa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Medite nesta palavra, os 3 acontecimentos que acontecerá com a igreja logo após o arrebatamento: tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e de logo após a igreja vem estabelecer o reino milenial com Cristo aqui na terra. Você que vai estar ouvindo esta palavra, esteja compartilhando com seus amigos. No que você compartilha com seus amigos, automaticamente você vai estar evangelizando e pessoas aceitando a Jesus Cristo e crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor e alimentando muitas vidas através da sua palavra, que é o pão da nossa alma, que é o pão do nosso espírito. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.